Queria que vocês abrissem o livro de 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13. Então, como nós já oramos, então eu quero já ir lendo enquanto você procura. 1 Coríntios 10 e versículo 13. Primeira Coríntios 10, versículo 13 diz assim: Não vos sobreveio tentação, senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também meio de saída, para que o possais suportar. Quantos já ouviram esse texto? Quantos já leram? Ou quantos já ouviram algo a respeito dizendo que esse é um texto que descreve, ou pelo menos as pessoas o utilizam para afirmar que Deus não dá um fardo maior do que eu e você possamos suportar. E eu entendo que realmente isso acontece. O Senhor ele não nos deixa carregar um fardo maior do que nós possamos realmente suportar. Mas cada um de nós temos uma medida, digamos assim, para suportar as aflições, suportar as perdas, suportar as dores do nosso corpo e tantas outras coisas que a gente passa durante o período, digamos, da nossa vida. E por que eu digo isso? Porque aquilo que eu suporto, quer seja dor ou aflições ou os problemas dessa vida passageira, muitas das vezes alguém, eu vou dizer, por exemplo, vou dar um exemplo da Nancy. Às vezes aquilo que eu suporto de dor, ou de aflição, ou de problema, muitas das vezes não é o que a Nancy vai suportar. Muitas das vezes não é o que o Felipe vai suportar. Muitas das vezes não é o que uma outra pessoa vai suportar, mas eu tenho condições. E de repente aquilo que a outra pessoa tem, se fosse no meu caso, talvez eu não suportaria. E isso vai depender de vários fatores. Um deles é como nós fomos formados desde a nossa infância. Como ao longo da nossa vida, ou quais foram as várias situações que fomos expostos e que fizeram com que amadurecêssemos e aprendêssemos com elas. Então, porque, assim, todo ser humano, desde que ele nasce, ele passa por situações e experiências as quais, a partir delas, vão formando e nos moldando. Principalmente o nosso caráter. Então, se você pegar uma pessoa que cresceu, por exemplo, numa região pobre do Brasil, eu vou dar o exemplo do Brasil, que é um país que nós conhecemos, uma pessoa que nasce num local onde ela não tem condições básicas, ela não tem uma condição de saneamento básico, ela não tem uma condição de alimento, ela não tem uma condição de higiene e talvez ela não tenha uma condição financeira. Então, é uma criança que vai crescer e ela vai ter que se adaptar a essas condições. E se em contrapartida a gente pode pegar uma criança que nasceu em um outro bairro, um bairro, por exemplo, como Alphaville, não sei se alguém já o conhece, mas é um bairro, digamos assim, de pessoas afortunadas ou bem remuneradas financeiramente, para não dizer pessoas ricas, né? Então essa criança ela vai crescer com tudo aquilo que uma outra, talvez lá, como eu dei o exemplo, não vai ter. Ela vai ter todas as condições, tanto higiênicas, de alimentação, vai ter uma condição aonde morar, vai ter os seus pais vão ter uma condição financeira. Então essa criança ela vai se desenvolver de uma outra maneira, diferentemente daquela que não tem nada disso. Então essas experiências às quais nós vamos sendo expostos durante o nosso crescimento, vai nos moldando. E quando sobrevêm as aflições, as perdas ou os problemas da nossa vida, cada um vai reagir de uma maneira. Por quê? Por conta do nosso histórico, por conta do nosso amadurecimento, por conta de tudo aquilo que nós passamos desde que nós éramos pequenos. Então a nossa reação vai ser diferente uma das outras, de uma outra pessoa. Quem você acha que se tiver que morar num casebre de madeira, vai continuar a sua vida sem problema? Qual dessas duas pessoas? Uma que nasceu afortunada ou uma que nasceu sem condições nenhuma?
se essas duas pessoas forem expostas a terem que morar num local onde talvez ela tenha que morar numa casa de madeira, como eu dei o exemplo, qual dessas duas pessoas vocês acham que vão se adaptar melhor? Certamente vai ser aquela que não teve condições financeiras desde pequena, porque ela já vem sendo moldada, digamos assim, a ter uma vida de escassez. Então, se você pegar uma criança que não tem nada e uma que já teve tudo e colocar ela num lugar lá onde ela não tem nada, talvez a probabilidade vai ser com que essa que teve todas as coisas, ela não vai se adaptar a esse ambiente. Ela não vai se adaptar a essas condições. E vai acontecer algo diferente. Ela vai reagir, ela vai dar uma resposta totalmente diferente da outra. Então, dando esses dados e estatísticas, eu diria que aquela pessoa, como eu disse, que viveu e ou ainda vive sem uma condição financeira abundante, porque ela já passou ou passa por isso desde a sua infância. Então, essa pessoa vai se adaptar melhor. Então, o fardo de alguém que passa ou já passou por isso será mais leve do que aquele que nunca passou. Aquele que nunca teve um problema parecido, talvez o fardo para essa pessoa seja pesado. O fardo de não ter nada. O fardo de ter uma vida financeira escassa. Mas aquele que já vem tendo uma sua vida financeira escassa, muitas das vezes para ela vai ser normal. Ela vai dar uma resposta totalmente contrária àquele que já teve uma condição financeira boa. Porque ela já, como eu disse, ela já aprendeu a ter a sua vida financeira escassa, digamos assim. Então, assim como um homem talvez não suportaria ter que passar por dores de parto, ainda que no espírito possamos experimentar tais dores. Porque conforme o apóstolo Paulo diz, olha, eu choro como que com dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa, digamos, experiência, colocando ou comparando com uma mulher que vai dar à luz. Mas provavelmente eu e você, no modo natural, eu e você, quando eu digo eu e você homem, nós não iríamos suportar a dor de parto. Porque a mulher, ela foi feita, digamos assim, para suportar. Por quê? Porque ela foi feita para isso, para gerar vida, para dar vida. E nós homens não. Então talvez a gente não suportaria essa dor. Mas a mulher sim. E isso é tão pessoal que na verdade não tem como medirmos de uma maneira precisa quem suporta ou não. Não tem como eu olhar para uma pessoa e falar, não, essa pessoa vai suportar isso aí. Porque é algo muito pessoal. Não tem como eu analisar na vida de uma outra pessoa e falar, não, isso aí ela suporta. Porque talvez no meu entendimento, o que ela está passando, falar, isso aí eu tiro de letra. Eu já passei por isso. Não, mas isso aí não é pesado. Mas não tem como a gente avaliar isso. Assim como não tem como saber a intenção do coração de um homem e de uma mulher que faz o que faz. As suas reais motivações, como por exemplo na situação, quantos já não viram essas notícias do Rio Grande do Sul, onde teve aquela enchente e foi devastado quase o estado inteiro. E a gente está vendo quantas pessoas estão ajudando. E o que eu quero dizer é justamente isso. Não tem como nós avaliarmos o coração de cada um daqueles que estão ajudando. Se estão ajudando por alguma motivação, por interesse, por uma visibilidade, ou se realmente estão se colocando no lugar daquelas pessoas que perderam tudo e falam, não, eu preciso ajudar. Então não tem como nós analisarmos isso, a não ser o Senhor. O Senhor é quem vasculha o nosso coração. O Senhor é quem conhece a intenção de cada um de nós, ou do coração de cada um de nós, amém? Então, como cada pessoa está enfrentando essas perdas? Todos perderam tudo, e não foi um nem dois. Como eu disse, foi um estado inteiro. Então não foi uma família que perdeu tudo. Foram várias famílias de uma rua inteira, de uma cidade inteira, de quase um estado inteiro. E cada pessoa está enfrentando isso de maneiras diferentes. Como eu disse desde o início, cada um teve uma formação e cada um vai suportar e vai dar uma resposta ao que está passando de uma maneira diferente da outra. Então, as consequências elas são iguais para todos, mas não são todos que estão enfrentando da mesma maneira. Quantos estão entendendo isso aqui, amém? Então, independente das circunstâncias, o que pode nos ajudar nesses momentos é o Senhor. E as pessoas que estão do nosso lado, pois a sua força, ou a força dessa pessoa que está do nosso lado, é ela quem vai me ajudar a permanecer ou a me levantar
na minha fraqueza, nas minhas debilidades, ou naqueles problemas que eu não estou suportando. Então por isso que nós sempre falamos, nós como corpo de Cristo precisamos uns dos outros. Nós precisamos primeiramente do Senhor, mas depois nós precisamos o quê? Contar com o corpo de Cristo, porque é um ajudando ao outro. Por isso Jesus, quando ele envia os seus, eles envia de 2 em 2, porque se um cai, o outro levanta. Então nós precisamos ter essa comunhão uns com os outros, como nós sempre falamos aqui. Então Deus nessas situações é a nossa âncora para afirmar as nossas emoções quando enfrentamos as dificuldades. E os irmãos em Cristo são a nossa mão estendida para nos ajudar a nos levantar. Então esse texto de Paulo, como dito, é um texto utilizado para afirmar que o Senhor nos dá o escape juntamente com a tentação. Ou como dizem, não nos dá o fardo maior que possamos carregar. Porém, esse texto ele está falando de algo espiritual. Quando a gente vai ler todo o contexto, ele não está falando nada natural. Nada que diz respeito às coisas visíveis. Ele está falando de algo invisível e sobrenatural. Então, quando nós somos tentados na nossa carne, essa tentação vem juntamente com o escape do Senhor. Para quê? Para que nós não venhamos a cair nessas tentações. Isso quer dizer de algo espiritual e não tem nada a ver com o fardo. Então, o que nós estamos tratando hoje, relacionado a esse texto, é para que nós venhamos a compreender que se você ouvir o que nós lemos nesse texto, ele nada tem a ver com o fardo. Ele tem a ver com o escape de algo que vem sobre as nossas vidas como uma tentação espiritual. Ou seja, Satanás ele envia suas setas. Ele muitas das vezes abre janelas e ou oportunidades para que o homem do Senhor ou a mulher de Deus venham a tropeçar e cair nelas. De alguma forma, de alguma maneira. Mas quando nós falamos de fardo, então nós vamos tratar de um outro assunto que é o que eu vim discorrendo desde o início. E nós vamos entrar num texto que diz em Mateus 11, 28 e 30. Vamos abrir esse texto para lermos. Então, o texto que expressa melhor todo esse cenário que falei sobre fardo, de coisas naturais e reais deste mundo e que não são espirituais, que se encontra no texto que nós temos de 1 Coríntios 10, é o de Mateus 11, do 28 ao 30, que diz assim: E Jesus tomou a palavra e falou: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês entenderam a diferença do texto de 1 Coríntios com esse de Mateus 11? Vamos falar novamente. O texto que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, ele está falando: olha, não sobreveio tentação sobre vós, o qual o Senhor não te deste escape, juntamente com a tentação. Estamos falando de algo espiritual. Mas no texto de Marcos, Jesus está falando assim: olha, se você está cansado, se você acha que o seu fardo é pesado, se você não tem condições de carregar, de suportar, vinde a mim. Venha até mim. Por quê? Porque eu vou te dar descanso. Então, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração e pega o meu fardo, porque o meu é leve. Se o teu está pesado, então vamos trocar. Me dá o seu e pega o meu, porque o meu é leve. E em mim você vai encontrar descanso. Por que vai encontrar descanso? Porque muitas das vezes os nossos fardos, os nossos problemas, as nossas situações, as nossas aflições, as nossas perdas ou as nossas dores, muitas das vezes nos sobrecarrega tanto que esse fardo fica pesado. E a gente fala: Senhor, estou cansado. Mas nós temos uma palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos darei descanso. Aprendam de mim que sou manso e humilde, e pega o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Então, o que significa essa palavra fardo? Que pesa excessivamente. Uma carga, um peso ou um volume. E no sentido figurado, responsabilidades. Às vezes as responsabilidades da nossa vida
muitas das vezes do nosso emprego, muitas das vezes as responsabilidades da nossa casa, do nosso lar, elas são fardos pesados muitas das vezes, ou elas se tornam pesados muitas das vezes. Ou podemos atribuir o fardo da idade. Muitas das vezes por causa da idade, você que é jovem talvez ainda não sinta isso, mas nós que somos mais jovens há mais tempo, né? No meu caso, muitas das vezes a idade, o fardo pesa. Nós nos cansamos mais facilmente fisicamente. Mas, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Pega o meu fardo que é leve. O meu é leve, troca comigo então. Claro, Jesus não está falando isso, eu estou conjecturando aqui. Amém? Então, esse texto de Marcos nos ensina que quando eu não estou suportando o peso de uma situação, eu peço ajuda a quem? A Ele, a Cristo. E eu meio que transfiro para Ele o peso que eu não estou suportando e pego o fardo que Ele me oferece, que é leve e ao mesmo tempo Ele me dá o quê? Descanso. Quando as perdas, os problemas sobrevêm sobre a minha vida, independente do que sejam, eu tenho primeiramente um Deus que pode carregar para mim esse fardo, esse problema e me dar descanso sem eu ter que transferir muitas das vezes uma culpa. Senhor, por que eu estou carregando esse fardo? Você me deu e eu não suporto. Mas o texto de Marcos não diz isso. O texto de Marcos fala, olha, vinde a mim, eu vou te dar descanso. O meu fardo é leve. Não se preocupa com isso. Aprenda de mim que sou manso e humilde. E a minha pergunta para você é, o que você tem feito com os problemas, com os fardos e as aflições que sobrevêm sobre a sua vida? Você tem buscado no Senhor o descanso? Você tem deixado o seu fardo e pego dele que é leve? Às vezes é muito mais fácil nos colocar na posição do outro e dizer, mas ele está assim por causa disso. Por causa disso ele está deprimido e está triste. Muitas das vezes é mais fácil a gente, como eu disse, ou a gente se entristece, ou a gente olha para o fardo que a outra pessoa está carregando e fala, mas por que esse cara está assim? Mas por que ele não reage de uma maneira diferente? E é como eu disse, muitas das vezes o fardo que aquela pessoa está carregando para você, você tira de letra. Só que, será que para ele não está sendo pesado? Por causa da formação que ele teve desde a sua infância até os dias atuais? Sabe, nós precisamos às vezes ter empatia pelo outro. Se colocar no lugar do outro, pois como eu disse, aquilo que para mim eu suporto de boa, tranquilamente, para outra pessoa, às vezes é o fim do mundo. Devido o quê? Como cada pessoa olha através da lente da sua vida. Muitas das vezes os traumas que nós passamos na infância, ou as perdas, como nós fomos formados, isso vai determinar como nós iremos enfrentar as diversas situações quando nós nos tornarmos adultos. Cada pessoa reage de maneira única às suas próprias dificuldades, influenciada por suas experiências passadas e a sua estrutura emocional que foi construída ao longo da sua vida. Então eu vou dar um exemplo da Nancy. Quando a Nancy ela era mais jovem, na sua infância, ela contou para mim que ela sofreu um acidente de carro com a sua família. Estavam os seus pais no carro, na frente, ela estava atrás com seus irmãos e eu acho que tinha um primo junto, né? Tinha um tio e um primo. E ela conta que nesse acidente o pai dela quase perdeu a vida. Foi por um milagre que ele sobreviveu e está vivo até os dias de hoje. A sua mãe ela foi lançada pelo para-brisa da frente para fora do carro. Os seus irmãos, todos eles também sofreram pequenas lesões, né? A Nancy também sofreu uma pequena lesão na testa. E hoje em dia, muitas das vezes, quando eu dou uma aceleradinha a mais no carro, ela já fica com medo. Por que ela reage dessa forma? Porque para ela tem um trauma desde a sua infância. Então quando eu faço isso que para mim é de boa, porque eu nunca sofri um tipo de acidente, então eu não tenho medo disso. Então eu tiro de letra. Só que para ela não. Por quê? Por causa desse trauma da infância. E que ela vem carregando até os dias de hoje. Então, como eu disse, algo que para mim muitas das vezes não é nada,
Para outra pessoa não, ela reage de uma maneira totalmente diferente por causa daquilo que ela foi desenvolvida desde quando ela era criança. Os traumas, as perdas, a condição como ela foi criada, formada no seu físico, nas suas emoções, tudo isso vai colaborar para quê? Para que no dia de hoje, eu e você, nós damos um tipo de reação. Viemos a ter um tipo de reação diante de circunstâncias. Então, os processos que cada um de nós enfrentamos nos molda a partir disso. Passamos a ver o mundo e dar uma resposta a cada situação que enfrentamos na vida. Mas, aprove a Deus enviar o seu Filho e hoje nós podemos ser curados. Podemos passar por um processo de correção daquilo que foi quebrado ou perdido quando nós éramos criança, na nossa infância, na nossa adolescência, ou na formação da nossa vida no quesito amadurecimento. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta hoje. Como você tem visto o que acontece na vida de uma outra pessoa? Será que você pensa, ainda bem que não foi comigo? Ainda bem que não foi aqui. Você tem se compadecido, como eu disse, criar uma empatia na vida do outro? Você tem pelo menos sido grato pelo que você tem ou pelo que você se tornou? Nesses últimos anos, nós temos sido bombardeados por notícias do quê? De guerra, de alagamentos, de morte, de doença, que meio que está até normal de tanto que a gente ouve. E o que tem acontecido tem se tornado muitas das vezes natural para nós. Natural, normal. E nós esquecemos muitas vezes de ser grato por não estar passando por aquilo que muitos estão passando. Muitas das vezes a gente até se esquece que poderíamos ser nós lá no Rio Grande do Sul. Algo que aconteceu recente. E muitas das vezes a gente nem está pensando o que essas pessoas estão vivendo lá. Com tantas perdas. Pessoas que não só perderam tudo que tinha, e ainda perderam pessoas da sua família. Por exemplo, eu tenho 50 anos e eu nunca quebrei um osso. Eu nunca fraturei nada no meu corpo. Então, eu não sei te dizer o que é sentir uma dor de quebrar alguma coisa, porque eu nunca passei por isso. Então, graças a Deus, eu não tenho nenhum tipo de doença que necessite tomar remédios, por exemplo, ou fazer algum tipo de tratamento, nada parecido. Graças a Deus, nunca peguei Covid, nunca tomei uma vacina, e não tenho notícias de de alguém da minha família morreu de Covid, por exemplo, também. Então, eu não sei te dizer o que é ter uma perda de um familiar que morreu de Covid. Eu não sei te dizer o que é perder alguém que teve a perda numa enchente, por exemplo. Eu não sei te dizer o que é uma pessoa ter que passar uma vida tomando remédio por causa de uma enfermidade. Porque eu não passei por essa experiência. Então eu não sei dizer o que é que a outra pessoa suporta ou não nessa condição. Porque eu não passei por isso. E como tenho dito sempre, todos os dias sou grato. Agradeço ao Senhor pelo meu dia. Mas a minha pergunta é, e você? O que você tem feito com todas essas coisas? Aqui ou a quem você é grato? Nós já fomos ministrados a respeito de gratidão. Quantos lembram aqui dessa palavra? Do ano passado. Nós estávamos habilitados para a gratidão. A gratidão, irmãos, é uma chave. Ser grato em meio às dificuldades, reconhecendo as bênçãos e o cuidado de Deus, pode transformar a nossa perspectiva e fortalecer a nossa fé. Eu fui tomado por esse sentimento essa semana. Grato ao Senhor por tudo. Grato ao Senhor pelas perdas, pelas aflições. Grato pela família. Grato ao Senhor por ter encontrado nele descanso e deixar todo o fardo nas suas mãos. Gratos por estarmos num lugar onde cremos que foi Ele quem nos trouxe e nos colocou. Então eu quero te encorajar a nessa noite refletir no que o Senhor tem feito na sua vida. Refletir sobre as intervenções de Deus na sua vida. As transformações que Ele operou. Os recursos, o apoio que nos oferece e que nos pode encher de gratidão. Aquilo que Deus fez para você, e você pode olhar e falar, Senhor, obrigado. Porque através disso,
eu pude enfrentar isso, eu pude passar por isso. Através do que o Senhor fez, eu reconheço o teu Senhor, eu reconheço o teu cuidado, o teu amor, a tua graça. Através daquela pessoa que o Senhor enviou, eu posso hoje ter uma condição diferente. Hoje eu posso pensar diferente. Hoje eu posso caminhar de uma maneira diferente. Então traga à memória tudo que você tem vivido, as suas experiências, os seus problemas, as suas aflições e como você as enfrentou. Como você vivia e como você vive hoje. Como você era e como você é também hoje. O que você tinha e o que você tem hoje. E isso não é só material, mas tudo que envolve a sua vida. Então hoje, irmãos, eu queria que primeiramente busque o descanso no Senhor. Confie em Cristo para carregar os seus fardos. E dele você vai ter descanso. Praticar a empatia. Entender que cada um enfrenta as dificuldades de maneira diferente e oferecer suporte quando possível. Como nós sempre falamos, estamos num ano de conexão, servir e avançar. O que você pode com a sua vida colaborar ou em servir a vida de uma pessoa, tendo empatia através daquilo que talvez para você não é nada. Mas com aquilo que você tem, você pode muitas das vezes ajudá-la de alguma forma. E uma outra coisa, sermos o quê? Gratos. Agradeça a Deus por suas bênçãos e pelo crescimento que vem através das suas dificuldades. Por quê? Porque o Senhor, Ele é pedagógico. Ele nos ensina em meio às aflições. Sempre vai ser em meio às aflições que nós vamos ver e perceber o seu cuidado, o seu amor, a sua graça, o seu favor. Agora, se a gente tiver uma lente aonde eu passo a olhar de uma maneira errada daquilo que eu estou vivendo, ao invés de eu ser grato por aquilo que eu estou vivendo e no meio da situação você não encontrar uma bênção do Senhor, aí você vai passar muitas das vezes ao quê? A murmurar. E muitas das vezes questionar o Senhor. Senhor, por quê? E como eu disse, as aflições muitas das vezes, como diz Jesus também, né? No mundo tereis aflições, não adianta escapar. Todos nós vamos passar por alguma situação algum dia, para não dizer todos os dias. Então nele nós vamos encontrar o descanso, nele nós podemos entregar o nosso fardo e pegar o dele que é leve, e nós podemos o quê? Senhor, obrigado. Muitas das vezes eu sei que pode soar algo impossível, mas Paulo ele dizia, olha, eu me glorio nas aflições, nas perseguições, nas calúnias. Por quê? Porque ele entendeu que através disso, ele experimentava algo muito melhor. E ele ainda fala, olha, as aflições deste mundo, que são temporais e tem data para terminar, não se comparam com a glória que há de vir. Então, existem muitos outros textos que a gente pode afirmar que as aflições deste mundo, elas são temporais. Elas têm data de validade, como aquele texto que diz, olha, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ou seja, é por um período de tempo. Então, se a gente pegar a nossa lente e mudar ela para falar, Senhor, obrigado, tudo muda. A partir do momento que você é grato, e muitas das vezes quando estamos passando por aflições, isso a gente já aprendeu por aquele que é o nosso Pai, ele fala, olha, eu tenho meus problemas, mas eu pego, quando eu sento com alguém e eu ouço os problemas daquele cara e eu de alguma maneira eu colaboro para que ele venha enfrentar esse problema, eu esqueço dos meus. Ou seja, quando eu ajudo alguém que está em problema, o Senhor me ajuda nas minhas dificuldades. E é assim que funciona. Então, se a gente pega e passa a focar no nosso problema, muitas das vezes a gente esquece até do outro que também está passando por um problema que muitas das vezes para nós não é nada. E a gente pode colaborar com a vida dele. E ao mesmo tempo a gente recebe o descanso do Senhor. Então,
que essas reflexões nos ajudem a enfrentar a adversidade com a confiança de que Deus está conosco. E Ele está. Oferecendo-nos o quê? Nos oferecendo o quê? Descanso e alívio para os nossos fardos. Porque os nossos fardos, eles são temporais. Agora, vai depender de mim e de você para fazer esses fardos se tornarem temporais. Porque eu posso pegar um fardo de hoje e carregar ele para o resto da minha vida. Como diz, né? Eu já ouvi muito falar isso. Muitas das vezes o Senhor vem, nos arrebata, nos leva com Ele e a gente vai com uma mochila cheia de coisa. E a gente não passa pela porta estreita. Por quê? Porque está carregando um monte de fardo. A gente precisa lançar mão disso tudo. Então, como eu falei, e para nós finalizarmos, que essas reflexões nos ajudem a enfrentar as diversidades com confiança de que Deus está conosco, oferecendo-nos descanso e alívio para os nossos fardos. Amém? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar.